Olá, segundo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá manter o foco nos nossos estudos. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Bom, agora que vocês estão focados, que já estão aí atentos às aulas, vamos retornar o nosso conteúdo de geografia. Eu creio que vocês lembrem da aula passada. Caso não lembrem, vão lá na videoaula novamente, dê uma olhadazinha até que ponto a gente trabalhou. Lembrando que a gente está trabalhando com o tema população mundial. Então, como estamos trabalhando com população mundial, inicialmente vocês viram alguns conceitos a esse respeito. Creio que vocês lembram que essa foi a última parte que a gente viu. Então, a gente vai dar prosseguimento às nossas aulas, certo? Foco nos estudos, galera, porque tudo isso vai passar e daqui a pouco a gente vai estar novamente na sala de aula e eu espero que vocês estejam com os conhecimentos em dias, com os conteúdos em dias, para que a gente possa seguir a vida e ano que vem vocês tenham um terceiro ano brilhante, ok? Bom, primeiramente, vamos trabalhar alguns conceitos. Conceito como crescimento vegetativo. Quando a gente trabalha com a ideia de crescimento vegetativo, a gente está trabalhando com uma ideia de crescimento da população, no qual a gente vai avaliar a diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Então, anualmente se avalia quantos indivíduos nasceram e quantos desses indivíduos sobreviveram. E aí, a diferença que a gente vai ter entre isso gera o que a gente chama de crescimento vegetativo. Natalidade, o número de nascidos vivos ao ano para cada 1.000 habitantes em determinada área. Pode ser país, região ou cidade. Mortalidade, os mortos ao ano para cada 1.000 habitantes em determinada área. Então, eu avalio quantos nasceram e permaneceram vivos. E aí, isso daí me dá o que eu chamo de crescimento vegetativo. Sempre há crescimento vegetativo. Pode ser positivo, nulo ou negativo. Quando é da negativo? Quando o crescimento é menor do que no ano anterior, certo? Quanto é que dá nulo? Quando o crescimento é igual. E quando ele é positivo é quando ele cresceu, ou seja, foi superior ao ano anterior, ok? Bom, além do crescimento vegetativo, quando a gente avalia o crescimento da população de um país, a gente avalia também o saldo migratório. O saldo migratório é o número dos que entram, ou seja, o número de imigrantes que a gente recebe. Diferente do número dos que saem, que é o número de emigrantes. Lembram dos conceitozinhos? Migrante é qualquer indivíduo que se desloca. Imigrante, em relação a gente, é o indivíduo que entra no país. E emigrante é o indivíduo que sai do país. Então, quando a gente avalia o número dos que entraram, o número dos que saíram, a gente avalia o saldo migratório. Se ele foi positivo ou se ele foi negativo. Se for embora mais gente do que o que veio, o nosso saldo é negativo. Se veio mais gente do que o que saiu, o nosso saldo é positivo. Dá para entender? Espero que sim. Quando há crescimento na população? Bom, quando o crescimento vegetativo mais a soma migratória, ele é positivo, então eu tenho um crescimento demográfico. Quando eu tenho um crescimento vegetativo muito grande, que compensa, por exemplo, o saldo migratório negativo. E quando eu tenho um crescimento vegetativo pequeno, mas o saldo migratório é muito grande. Aí eu digo que houve um crescimento demográfico, certo? No caso, para me avaliar se houve crescimento demográfico dentro do país, eu avalio se o saldo final ele foi bom, né? Se, por exemplo, a gente teve crescimento vegetativo, saldo migratório positivo, cresceu. Se a gente teve saldo migratório negativo, mas o crescimento vegetativo foi grande, houve crescimento. E se o crescimento vegetativo foi baixo, mas o saldo migratório foi grande, então houve crescimento demográfico. Bom, transição demográfica, quando a gente estiver falando, e tem lá no livro de vocês também a esse respeito, a transição demográfica é a mudança na estrutura da população. Quando eu avalio a população dentro do sentido de que mudou-se a estrutura de crescimento, ou de taxa de natalidade, ou de taxa de mortalidade, ou quando a gente vai ter o crescimento vegetativo, mudando de situação. A mudança pelas quais passa a sociedade para as mudanças dos índices populacionais, certo? Se houve uma explosão demográfica, se cresceu muito,
se diminuiu muito, se contém taxa de natalidade, se contém taxa de mortalidade, todas essas contenções estão dentro do que a gente chama de transição demográfica. Acredita-se que se passe por 4 estágios da transição demográfica. Distintos países podem ao mesmo tempo passar por diferentes estágios. Teoricamente, todos passaram pelos 4 estágios. Aí no livro de vocês ele trata também a respeito da transição demográfica. E aí, quando a gente trabalha com a ideia de transição demográfica, a gente trabalha com taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo da população. Na primeira fase, no primeiro estágio de transição demográfica, normalmente o que ocorre? Alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade, portanto, baixo crescimento vegetativo. Nasce muita gente, mas morre muita gente, então o crescimento vegetativo é baixo. Quando o país passa por uma transição demográfica e vai para a segunda fase, o que acontece? A taxa de mortalidade ela tende a cair. É o que aconteceu, por exemplo, no período pós-Segunda Guerra Mundial, quando a gente vai ter a Revolução Sanitária, no qual o que acontece? Melhoram-se os tratamentos médicos, melhoram-se as condições sanitárias, então passa a morrer menos gente. Mas morre menos gente e continua nascendo a mesma quantidade, certo? Então o que acontece? A taxa de mortalidade cai e a taxa de natalidade continua alta. Então isso gera um crescimento da população, um crescimento vegetativo. No terceiro estágio, ou terceira fase da transição demográfica, é quando ocorre a queda das 2 taxas. O que acontece? Melhorou-se as condições médico-sanitárias, então a taxa de mortalidade ela tende a diminuir. As condições de vida da população normalmente vai passar por uma melhoria e vai passar por toda uma revolução. Inclusive o êxodo rural, e as populações passam a viver nas áreas urbanas, onde necessita-se de menor quantidade de mão de obra, então não necessitam ter tanto filho, onde as mulheres passaram a se emancipar, fazer parte do mercado de trabalho, então também não quiseram mais, não puderam mais ter tantos filhos para poder manter e sustentar. Desenvolveram métodos contraceptivos que as mulheres poderão escolher quando ter filho e quantos filhos ter, então acontece uma queda na taxa de natalidade. E aí, apesar do crescimento vegetativo da população, a gente vai ter, na próxima fase, uma estagnação, O que é essa estagnação? É quando a taxa de mortalidade é baixa e a taxa de natalidade é alta. Então, o crescimento da população, ele tende a se manter estável. Isso normalmente ocorre nos países de alto IDH, E aí até aqui eles citam o caso dos 2 países de IDH mais alto mundialmente que a gente tem, que é a Noruega e a Suécia. Deu para entender? Cada fase dessa significa uma fase de transição demográfica, uma evolução populacional. Normalmente, eles se dão no sentido das taxas de natalidade e taxa de mortalidade ser controlada até a gente ter um crescimento controlado da população. Bom, aí pilar que a gente já explicou, no primeiro estágio, as 2 taxas são altas, mortalidade e natalidade, então o crescimento ele tende a ser mínimo. Nasce muito, mas morre muito também, então não se cresce tanto. No segundo estágio, natalidade alta, mortalidade baixa e um grande crescimento. Terceiro estágio, cresce a população, mas cai natalidade e mortalidade, portanto a gente vai ter uma estagnação, uma melhoria no crescimento vegetativo. Cai a natalidade, cai a mortalidade, o crescimento vegetativo tende a cair também, não ficar naquela ascendência que estava lá no gráfico que a gente viu. O quarto estágio, natalidade e mortalidade baixa, estabilidade demográfica, a população tende a manter o nível de crescimento estável, fecundidade baixa. Outro termo que é importante a gente ver. A taxa de natalidade, número de nascidos vivos. Taxa de mortalidade, o tanto de indivíduo que morreu desses aqui. E a taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulheres, certo? Eu vejo a quantidade de filhos, a quantidade de mulheres em idade aptas a ter filho e eu divido esse número de filhos por mulher. E aí eu tenho uma taxa de fecundidade, é o número médio de filhos por mulher. E elevado o nível de desenvolvimento, porque para você chegar no 4º e no 5º estágio, você tem que estar em uma situação de desenvolvimento social muito bom. E no 5º estágio,
efetivamente nos países, que a diminuição da população absoluta, que o governo tente a fazer campanhas pró-natalistas. Acontece atualmente em alguns países já essas campanhas pró-natalistas, que é o caso do Reino Unido, por exemplo, onde as mulheres não querem mais ter filhos, as pessoas não querem mais ter filhos, porque houve toda uma campanha de contenção de natalidade. Então as pessoas preferem não ter filhos, e aí o governo começa a fazer toda uma propaganda de incentivo a você ter filho, para que a população volte a crescer, porque senão a tendência dessa população é diminuir ao ponto de acabar. Outros fatores e eventos, o envelhecimento da população. Quando a gente diz o envelhecimento da população, significa dizer o quê? Que a expectativa de vida ela tende a aumentar. E aí a gente vai ter um número muito maior de pessoas idosas do que o que a gente vai ter de jovens e adultos dentro desses países, o que gera um problema, porque falta também mão de obra para esses países. Então a gente vai ter um número muito grande de idosos e um número muito pequeno de jovens e adultos. É um modelo eurocêntrico, normalmente comum a países da Europa, né? Pois nem tudo passaram por esses estágios. Por exemplo, a grande maioria dos países africanos não passaram. Países como o nosso caso da América do Sul e América Central também não passaram por todos esses estágios. E alguns países asiáticos também não. Né? Então, isso é muito uma condição de países desenvolvidos. Né? Os países que foram antigos metrópoles. A grande maioria dos países que passaram por um processo de colonização, de imperialismo, esses países não conseguiram chegar até a quarta e quinta fase. Nem sempre a industrialização gera queda da mortalidade. No Reino Unido, por exemplo, houve um aumento. Lá no período de primeira e segunda revolução industrial, que vocês estão vendo em história, por exemplo, e a escala de tempo do Reino Unido não condiz com a mesma escala da Ásia, né? E aí há todo um processo de contenção de natalidade que se tem no continente asiático, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Estrutura da população, e aí, quando a gente trabalha com a estrutura da população, é muito comum, o principal dado que a gente tem, se é a pirâmide etária, aí no livro de vocês existem várias pirâmides etárias, inclusive uma projeção para 2050, a pirâmide etária, ela trabalha com as faixas de idade dentro de um país. É o único dado, né, o único gráfico que a gente tem divisão entre homens e mulheres. Porque a expectativa de homens e mulheres, a expectativa de vida, elas são diferentes. Então a gente tem a grade de idade da base, onde é o número de crianças e jovens, o meio dessa pirâmide, que é o número de adultos, e o topo dessa pirâmide, que é o número de idosos, de pessoas que estão na expectativa de vida, dentro da expectativa de vida, ou que superaram essa expectativa de vida. Então, ele avalia o quê? A estrutura da população a partir de sua pirâmide etária, né, de suas faixas etárias. Além do crescimento vegetativo, a gente observa a idade, o gênero e a expectativa de vida. A pirâmide etária, ela trabalha com isso. A idade, criança, jovem, adulto, idoso. O gênero, que é o único gráfico que é dividido entre homens e mulheres, e a expectativa de vida, que a gente avalia se a maior parte da população ela é criança, ela é jovem, ela é adulta ou ela é idosa. Para administrar um país, é fundamental analisar as alterações populacionais. Isso para governos inteligentes. Eles avaliam essas estruturas justamente para avaliar como devem ser desenvolvidas essas políticas públicas. Principalmente porque em países muito desenvolvidos, por exemplo, onde vai se ter um gigantesco número de idosos, é importante que ele avalie a questão previdenciária e a questão de mão de obra que tem suficiente para o mercado de trabalho. Então, eu preciso ter uma noção de quantidade de jovens que eu tenho e quantidade de idosos que tem dentro desse país. A nossa pirâmide etária do IBGE considera jovens até 19 anos, adultos de 20 aos 59 e os idosos acima de 60 anos. A pirâmide etária do Irã em 2005, e aí só para a gente ter um exemplo, a gente vai ter o número de homens, certo? E número de mulheres. A gente avalia aqui, por faixa de idade, a quantidade, o Irã, por exemplo, a maior parte da população está entre 15 e 24 anos, ou seja, é jovem e adulto. E a gente tem a menor parte da população com 80 anos ou mais. A Finlândia, e aí a gente tem uma comparação, porque isso é a base de um país
subdesenvolvido. Como é que eu sei que é um país subdesenvolvido, Kátia? Muito simples. Se tem um grande número de jovens e um pequeno número de idosos, obrigatoriamente esse é um país subdesenvolvido. Quando eu pego um país desenvolvido, normalmente a condição dele é essa: taxa de natalidade baixa, portanto eu tenho uma pequena quantidade de jovens, aí essa população consegue se manter até a vida adulta, e aí a quantidade de adultos e idosos ela é muito grande, porque significa dizer o quê? Que ao longo do tempo, esse país teve estrutura suficiente para manter a sua população e ela chegar até a fase adulta. E essa fase adulta ela conseguir perpassar em grande quantidade até a fase idosa. Então, sempre que a gente avalia uma pirâmide etária, eu consigo saber se esse país ele é desenvolvido ou ele é subdesenvolvido. Se ele tem base larga e topo fino, obrigatoriamente ele é subdesenvolvido, ou seja, ele consegue ter um grande número de idosos, mas não consegue manter um grande número de jovens, perdoe, mas não consegue manter essa população até chegar à fase adulta e à fase idosa. No caso, o país desenvolvido ele tem baixa taxa de natalidade, consegue manter a sua população até a vida adulta e grande parte dela até superar a expectativa de vida do país. Comparação de novo, conseguem ver? País subdesenvolvido, onde a gente tem um número muito grande, uma taxa de natalidade muito alta, uma taxa de sobrevivência bem pequena. País como o Canadá, a gente tem taxa de natalidade baixa, sobrevivência muito grande, expectativa de vida alta. Quando a gente avalia os gráficos, a gente vê o quê? A estrutura etária da população, as faixas de idade e a taxa de dependência. Aí eu tenho, quanto maior o número de jovens, de 0 a 14 anos, melhor se enquadra no estágio 2 e maior é a fertilidade e a natalidade. Quando eu estou falando do estágio 2, eu estou falando daquela faixa de transição, lembra? Estágio 1, 2, 3 e 4. No caso de vocês, está fase 1, 2, 3 e 4. Quando há adultos, muitos adultos e exigem mais jovens que idosos, temos um país no estágio 3, com a natalidade e a fertilidade em declínio, né? Contenção da taxa de natalidade. Quando a população idosa é superior, próxima à população adulta e jovem, a gente chegou ao quarto estágio. Significa dizer que a taxa de natalidade e fertilidade são baixas e o crescimento ele está devidamente estagnado. Dá para compreender? Caso não dê, por favor, depois me dê no feed para que eu possa explicar novamente. Aqui eu trabalho com a estrutura etária da população em alguns países e a gente tem porcentagem. Sempre que tiver o termo projeção, pessoal, se vocês estão vendo aqui, quando a gente fala de projeção, é quando eles avaliam se o crescimento ele continuar tal como está, como será em 2030. Países como o Japão, por exemplo, se tem o quê? Em porcentagem, 14,6% da população está entre 0 e 14 anos. E 17,3% dessa população tem 65 anos ou mais. Para 2030, vai se ter o aumento do número de idosos, que vai ter 29,6% dessa população, e diminuição da população de 0 a 14 anos. Né? Então, essa é uma condição que o Japão é um país que ele está já lá na faixa de transição, na fase de transição demográfica, indo para a fase 5, que ainda é teórica. Países como o Brasil, onde 29,6% da população em média tem entre 0 e 14 anos e apenas 5,4% tem 65 anos ou mais. Continuando a fase de desenvolvimento tal como está, em 2030, daqui a 10 anos, a nossa situação também tende a mudar, onde o número de jovens, de 0 a 14 anos, ela vai diminuir para 20,9% da população e o número de idosos ele tende a crescer, chegando a 12,5% da população. Então, significa que a gente está na fase 4 da transição demográfica. A gente está conseguindo conter a taxa de natalidade e aumentar um pouco a expectativa de vida. Ainda há muito o que se fazer, mas a gente está em uma situação tanto quanto favorável. Nessa condição, a gente avaliando, a gente tem o quê? População economicamente ativa. No livro de vocês tem as siglas PEA, mas justamente tratando a este respeito.
os maiores de 10 anos registrados trabalhando formal ou à procura. E aí é uma condição, basicamente, que a gente trabalha com a população que está em idade apta a trabalhar, desenvolver atividades econômicas remuneradas. Então, normalmente, quando a gente trabalha com população economicamente ativa, a título de Brasil, por exemplo, só pode ser considerada população economicamente ativa acima dos 14 anos, certo? Pode trabalhar na condição de aprendiz. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as chamadas teorias demográficas. Teorias demográficas são estudos que avaliam o crescimento da população. Na verdade, ela avalia a estrutura populacional. Apesar de ser um fenômeno mundial, nos últimos anos os países subdesenvolvidos passaram pelo aumento da população, certo? Principalmente os países subdesenvolvidos, no período pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem um crescimento acelerado da população. E aí vão se ter análise desse crescimento e algumas teorias sobre a origem desse crescimento, o porquê e as possíveis soluções. Teorias servem para isso. Avalia o problema e dá as possíveis soluções. Dentre as teorias, a gente tem a teoria malthusiana, criada por Thomas Malthus. Essa daqui foi criada num período de Revolução Industrial, de Segunda Revolução Industrial, que ela avaliou o crescimento populacional das grandes cidades. E vai se ter o quê? O primeiro grande aumento da população, que ocorre junto com esta evolução. Com melhores condições, nas cidades a população começaram a crescer. O economista britânico, Thomas Malthus, começou a observar esse processo e percebeu as seguintes situações. O crescimento populacional excedia a capacidade de terra para produzir alimentos. Segundo Thomas Malthus, de acordo com o que ele avaliou, a população ela crescia em uma situação muito maior do que o crescimento de alimentos. Então, de acordo com o que ele observou, a produção de alimentos em algum momento não seria suficiente para suprir as necessidades dessa população. De acordo com Thomas Malthus, a população crescia mais rápido que a produção de alimentos. Contudo, Malthus estava errado. Por que ele disse que Malthus estava errado? De acordo com a teoria de Malthus, se nada fosse feito, se não houvesse uma condição de contenção de taxa de natalidade naquele momento, a população ia exceder a produção de alimento e grande parte da população morria de fome. Mas aí vale lembrar que a produção de alimento hoje em dia ela é superior ao crescimento populacional. O que mata de fome é a desigualdade social e a desigualdade de renda e não a falta de produção de alimentos. Ele desconsiderou o uso da tecnologia de produção de alimentos, mesmo porque ele não é da situação atual, então não tinha como ele saber, e suas teorias se basearam na realidade exclusivamente do Reino Unido, que era aquele momento de crescimento da industrialização. Vai lembrar que Thomas Malthus era pastor e ele propôs algumas situações, algumas indicações do que poderia ser feito para conter essa taxa de natalidade. Dentre as soluções que foram dadas por Thomas Malthus, ele tratava justamente de que deveria haver uma abstinência sexual, a ideia de que você só deveria ter relações sexuais quando fosse para ter filho, portanto aí você teria uma condição de saber quantos filhos você teria. Os casamentos deveriam ser mais tarde, casamentos tardios, porque aí, se a mulher ela casasse, por exemplo, com 28 anos ao invés de 18 anos, ela daria um intervalo de 10 anos de tempo sem ter menino. A ideia dela era justamente conter, diminuir o crescimento populacional. Vai lembrar que não estava de todo errado, eles só viveram um período muito diferente do nosso, então não tem como a gente avaliar a condição que ele viu naquele momento, a condição que a gente vê atualmente. Mas as ideias do Thomas Malthus, elas serviram de base para ideias posteriores que vieram, que são inclusive chamadas de teorias neomalthusianas. Pós-1950, Segunda Guerra Mundial acaba em 1945 e aí posteriormente a gente vai ter um processo de industrialização muito grande nos países subdesenvolvidos, a migração das populações de campo para a cidade, há toda uma explosão demográfica, um crescimento muito grande da população e aí surgem novas teorias. Os medicamentos passaram a chegar aos países mais pobres, às antigas colônias da África e da Ásia, e aí a taxa de natalidade ela continuava alta, mas a taxa de mortalidade tendia a cair, então o crescimento populacional era gigantesco. E aí a gente vai ter a teoria neomalthusiana que afirmava que a causa da pobreza e
países africanos são imensamente pobres é porque a população é muito grande. Se diminuir a população, os países tendem a se desenvolver economicamente. De acordo com o aumento da população, os gastos eram maiores. Com os gastos maiores, os investimentos para desenvolver a economia eram menores. A ONU, a Organização das Nações Unidas, criada também nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, o Fundo Monetário Internacional, condicionaram empréstimos ao planejamento familiar. Só emprestava dinheiro ao país que tivesse um planejamento de contenção de natalidade dentro dos países. A ideia justamente era fazer com que esses países diminuíssem o seu crescimento, para poder, o seu crescimento populacional, para ver se eles conseguiam se desenvolver economicamente. Porém, existiram teóricos que pensam diferente, que são os reformistas ou marxistas. Eles dizem que, segundo a ideia dos marxistas, o capitalismo ele gera um aumento da população. O subdesenvolvimento e a miséria gera um aumento populacional e a fome. Só com a melhora nas condições de vida é que a população diminuirá. Esses caras aqui, os reformistas, eles pensam diferente dos neomalthusianos. Eles acreditam que o crescimento populacional ele não é causa, ele é consequência. Eles dizem o quê? Este país tem gente demais justamente pelo fato dele ser pobre. Ele não oferece condição suficiente para que a população ela possa se planejar e ter uma prole, ou seja, um número de filhos menores. De acordo com os reformistas, a solução seria o quê? Desenvolver o país e quando ele consegue desenvolver esse país, automaticamente a população se conscientiza no sentido de que não precisa ter uma prole tão grande. Ao contrário dos neomalthusianos que dizem o contrário, que na verdade a ideia era justamente que se diminua o número de filhos para que o país possa se desenvolver. Entendidos? Bom, por hoje é só. Nas próximas aulas a gente trabalha um pouco mais esse conteúdo. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham compreendido, né? E eu vou tentando melhorar aqui as aulas para que vocês possam também tentar melhorar o conhecimento de vocês. Espero o feedback, vocês me digam o que deu certo, o que não deu certo, para que nas próximas aulas a gente possa melhorar.